Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Química na Cozinha. Hoje nós vamos falar sobre indicadores de pH caseiros. Mas antes, a gente vai precisar relembrar os conceitos de ácido-base, grau de ionização e concentração de uma substância. Então, segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa vai originar como único cátion o H+, e a base vai originar como único ânion o OH-, que é a hidroxila. Então, pH significa potencial hidrogeniônico, iônico que vem justamente dos íons H+, que os ácidos vão conseguir formar em solução. Então, a força de um ácido ele vai ser medido pelo grau de ionização, que é a relação de moléculas ionizadas pelas moléculas dissolvidas. Ou seja, quanto mais íons um ácido ele conseguir formar em solução, mais forte ele vai ser. Eu tenho aí o exemplo do HCl, que é o ácido clorídrico, que em relação ao ácido acético, ele é bem mais forte. Por quê? Porque ele consegue ionizar mais moléculas, ele consegue formar mais cátions, H+, e em solução ele vai ter uma concentração muito maior. Então, aí a gente chega na escala do pH, que vai ser uma representação numérica que vai variar de 0 a 14. Então, as substâncias que vão tender ao zero, elas vão ser ácidas. As substâncias que têm pH 7, elas vão ser neutras. E as substâncias que têm acima de 7 até 14, elas vão ser alcalinas ou básicas. Isso significa que quanto menor o pH de uma solução, mais íons H+ ela vai ter e, consequentemente, menor a quantidade de hidroxila. Essa quantidade de hidroxila, essa concentração, ela vai ser calculada pelo pOH. O pOH ele vai ser o valor correspondente ao pH. Ele vai ser o valor complementar. Ou seja, se quando eu calcular o pH der um valor 2, o pOH vai ser o valor que falta para 14. Por exemplo, ele vai valer 12. Uma das formas de determinação do pH é pelo pH-gâmetro, que é um aparelho eletrônico que ele vai dar o valor exato do pH da solução. Mas a gente pode usar também os indicadores por cor. Um deles é a fenolftaleína, que vai ficar aí com essa coloração rosa quando entrar em contato com substâncias alcalinas e vai ficar incolor com substâncias ácidas. A gente pode usar também o papel de tornassol. A gente vai mergulhar ele na solução e depois vai comparar com a escala de cores que vem na própria embalagem do produto. Mas a gente não precisa necessariamente ir para um laboratório para que a gente possa observar aí o pH. A gente pode usar alguns alimentos que, inclusive, pode ser que já tenham aí na sua casa ou que são muito fáceis de comprar. Um exemplo é o repolho roxo, a cebola roxa, a flor de hibisco ou a beterraba. Isso se dá porque esses alimentos possuem um pigmento chamado antocianina, que é o que vai dar a eles a coloração avermelhada ou roxa. Então, aí nós temos como exemplo, de novo, o repolho, a cebola roxa, a flor de hibisco, a amora e a beterraba. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode obter o extrato desses alimentos para que a gente possa usar como indicadores de pH. Para fazer o identificador de repolho, eu coloquei um pouco dentro de um liquidificador, coloquei água e triturei por mais ou menos 1 minuto. Coei o suco e aí depois disso eu transferi para um recipiente que eu coloquei uma identificação. Para fazer o de hibisco eu peguei um punhado, coloquei um pouco de água que eu fervi, esperei mais ou menos 1 minuto. Depois eu coei. E aí eu também transferi para um recipiente que eu identifiquei. Para fazer o de beterraba, eu piquei um pouco. Coloquei um pouco de água que eu fervi e esperei mais ou menos 2 minutos, para ele ficar bem concentrado. E também eu transferi para um recipiente identificado. Agora nós já temos os nossos 3 indicadores e eu vou mostrar como é que eles se comportam com algumas substâncias diferentes que eu encontrei na cozinha. O primeiro eu vou usar o repolho numa substância ácida, que vai ser o vinagre, e aí ele vai ficar com a coloração rosa.
E agora eu vou usar uma substância alcalina, que vai ser o sabão. E aí já fica com uma escala de cor bem diferente, porque ele fica verde. Eu vou usar agora o hibisco, também em uma solução ácida, que eu vou botar aqui no limão. E eu vou usar em uma substância alcalina, que vai ser o bicarbonato. Notem que o bicarbonato ele fica bem escuro. Eu vou até mostrar mais de perto para vocês verem. Eu vou usar o hibisco agora em outra substância alcalina, que vai ser o sabão também. Só para mostrar como ele se comporta, mas ele também vai deixar a solução bem escura. Eu vou mostrar mais de perto agora para comparar as cores. O mais claro foi com o repolho roxo e o mais escuro foi com o hibisco. O bicarbonato ele também ficou bem escuro com o hibisco. O limão, que eu usei aí o hibisco, né, ficou com tonalidade rosa mais escuro, e o vinagre, que foi com o repolho, ele ficou mais claro.